Amados filhos da Igreja, escutai atentamente estas palavras que nascerão como fogo em vossos corações. O casamento nunca pode ser entre 2 homens ou 2 mulheres. Sim, digo isso claramente e sem medo. O casamento é, e sempre será, a união sagrada, indissolúvel, frutífera e estável entre um homem e uma mulher. E sei bem que essa afirmação gera debate, provoca a ira de muitos e provoca críticas nos corredores das igrejas e nas telas do mundo. Mas digo isso não para ferir, mas para curar, não para excluir, mas para iluminar, não para destruir, mas para edificar sobre a verdade que nos foi revelada desde o princípio da criação. Porque antes de qualquer ideologia existir, antes de surgirem as bandeiras que hoje dividem povos e comunidades, já havia o sopro divino que formou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. E foi Ele mesmo quem os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Este não é um mandamento arbitrário. É a proclamação de uma verdade eterna. A família humana surge da complementaridade dos sexos, da união capaz de gerar vida, daquela aliança que reflete o mistério do amor de Cristo pela sua Igreja. Caros irmãos e irmãs, sei que muitos esperam de mim palavras gentis que lisonjeiem os ouvidos e confirmem as modas do tempo presente. Mas o dever de um pastor não é aplaudir os ventos que mudam, mas ser como uma rocha firme em meio à tempestade. Por isso, eu vos digo, a família é a primeira e fundamental célula da sociedade, e se constrói unicamente sobre a união estável entre um homem e uma mulher. Esta não é uma opinião minha, nem uma invenção de teólogos dos séculos passados. É o ensinamento constante da Igreja, enraizado na própria natureza que Deus inscreveu em cada um de nós. Hoje em dia, muitos falam do amor como se fosse apenas emoção ou desejo. Mas o verdadeiro amor, aquele que constrói o lar e a sociedade, é doação de si mesmo, abertura à vida, fidelidade no cotidiano. Homem e mulher, em suas diferenças, não são rivais ou peças intercambiáveis, mas rostos que se buscam para se completar física, espiritual e transcendentalmente. O homem reflete a força que protege e sustenta. A mulher irradia a ternura que nutre e guarda. Em ambos, manifesta-se a plenitude da imagem de Deus. Separados, são incompletos. Unidos, formam aquela uma só carne que o Senhor Jesus proclamou indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19:06. E os filhos? Não são eles o fruto natural do amor entre um homem e uma mulher? Não é a família o lugar onde eles aprendem pela primeira vez o que significa ser amado, protegido e guiado na fé e na vida? A família cristã não é uma construção artificial ou uma convenção cultural. É um santuário da vida, uma escola de humanidade, a semente de uma sociedade justa e solidária. Sei que muitos, especialmente na comunidade Lgiti, ouvem essas palavras como uma condenação. Mas ouçam com atenção. Eu não os condeno. Eu não julgo suas almas. Eu apenas proclamo a verdade que recebi como herança apostólica. O matrimônio é um sacramento instituído por Cristo. Como tal, não pode ser redefinido de acordo com os caprichos do momento. Isso não significa que negamos a sua dignidade. Não. Cada pessoa, independentemente da sua orientação ou situação, é infinitamente amada por Deus e chamada à santidade. Mas o verdadeiro amor não significa permitir confusão, mas sim mostrar o caminho que leva à realização. Entendo que muitos se sintam magoados com essas palavras. E eu mesmo carrego essa dor no coração. Porque um pastor sofre quando suas ovelhas se desviam, quando as vê feridas ou confusas. Mas minha dor seria maior se, por medo de ferir sentimentos, eu me calasse sobre a verdade e permitisse que meus irmãos se desviassem por caminhos obscuros. Por isso, digo-vos de coração aberto, a Igreja não pode e nunca poderá abençoar uniões que não estejam em conformidade com o plano divino do matrimônio. Não por falta de amor, mas porque seria uma traição ao Evangelho. Mas não quero que estas palavras sejam vividas como um muro intransponível. Pelo contrário, são um convite a olhar para o alto, a buscar em Cristo a fonte de um amor que cura e transforma. Ninguém está excluído da misericórdia de Deus. Ninguém está além do seu perdão.
Ninguém está privado da possibilidade de viver uma amizade sincera com Cristo, mesmo em meio a lutas e fraquezas. A Igreja abre seus braços a todos, como mãe. E esses braços também incluem filhos e filhas que sentem atração pelo mesmo sexo. O que a Igreja não pode mudar é a natureza do sacramento do matrimônio. Mas ela pode e deve acompanhar, acolher, ouvir e oferecer caminhos de fé, oração e comunidade. Meus filhos, sei que muitos de vocês compararam minha voz à do meu amado predecessor, o Papa Francisco. Alguns dizem que ele abriu as portas, e agora eu as fecho. Outros afirmam que ele demonstrou misericórdia, e agora eu trago aspereza. Permitam-me, então, falar com a clareza que o Espírito me inspira. Francisco, um homem de grande coração, procurou aproximar a Igreja das periferias, construir pontes onde havia muros, dizer palavras de conforto onde havia feridas. Ninguém pode negar seu desejo sincero de mostrar o rosto compassivo de Cristo àqueles que se sentiam distantes. E nisso, irmãos e irmãs, há verdade, porque o Evangelho é sempre um convite, sempre misericórdia, sempre acolhido. Mas devo dizer-lhes algo com ousadia: a misericórdia jamais pode ser separada da verdade. Uma misericórdia que abençoa o que Deus não abençoou deixa de ser misericórdia e se torna engano. Uma igreja que confunde ternura com concessão trai o evangelho que lhe foi confiado. Não venho contradizer meu predecessor, mas sim completar a missão da igreja, lembrando que o amor não pode existir sem a verdade. Se Francisco, em sua caridade, estendeu gestos de acolhimento à comunidade Ilguiti, devo afirmar que tais gestos jamais poderão se traduzir em redefinição do matrimônio ou em confusão entre os fiéis quanto à natureza do sacramento. O apóstolo Paulo disse com firmeza: se eu ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Esta é a tentação que sempre assedia a igreja, a tentação de se adaptar à moda, de ser aceito pelo mundo, de diluir as exigências do evangelho para não perder popularidade. Mas o verdadeiro discípulo não mede suas palavras por pesquisas nem ajusta sua fé pelos aplausos dos poderosos. O verdadeiro discípulo, como um profeta, às vezes precisa dizer palavras que ferem, para que essas feridas se tornem portas para a cura. Quando digo que minha missão é retornar às raízes da igreja, não estou falando de nostalgia. Estou falando de retornar ao evangelho puro, ao depósito da fé que nunca muda. Culturas mudam, sistemas políticos se transformam, ideologias nascem e morrem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 1:25. O casamento como união entre um homem e uma mulher não é uma invenção medieval ou um costume cultural. É uma raiz, um fundamento, uma revelação. Que ninguém confunda minhas palavras com desprezo por Francisco. Eu o amo como um irmão e o honro como sucessor de Pedro. Mas também devo lembrar ao mundo que nem mesmo o Papa pode mudar o que Cristo instituiu. Eu, como Pedro, não sou o mestre da fé, sou seu servo. Não sou um legislador do eterno, sou o guardião de um tesouro que não me pertence. Se alguns sentem que hoje caminho com mais firmeza, é porque o pastor deve saber quando acariciar com ternura e quando levantar o cajado para evitar que as ovelhas caiam no abismo. Irmãos e irmãs, minhas palavras de 2012 foram citadas em mais de uma ocasião, quando alertei sobre uma cultura que, em nome da liberdade, promovia estilos de vida contrários ao Evangelho. Fui acusado de apontar diretamente a vida homossexual e as chamadas famílias alternativas como exemplos dessa confusão. E eu lhes digo hoje, sim, eu disse isso, e hoje reafirmo. Eu não disse isso por ódio, não disse isso por preconceito, mas por fidelidade a Cristo. Ouça com atenção: amar não significa provar tudo. Amar significa desejar o verdadeiro bem dos outros, mesmo que isso signifique apontar o que os impede de se realizar. Um médico amoroso não se cala diante da doença, ele a aponta para curá-la. Da mesma forma, quando a igreja aponta o pecado, ela não faz para marginalizar, mas para abrir a porta à conversão e à graça. Hoje, promovem-se modelos de família que, embora nascidos de sentimentos sinceros, não correspondem ao plano de Deus. Casais do mesmo sexo adotam crianças, comunidades que negam a diferença natural entre os sexos,
Ideologias que ensinam às crianças que elas podem reinventar sua identidade como se fosse uma vestimenta que precisa ser trocada todos os dias. A todos eles, quero dizer, entendo suas intenções, entendo seu desejo de amar e ser amado, entendo até mesmo seu anseio de formar um lar. Mas também devo dizer, nem todo desejo humano é a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, nunca permita que minhas palavras sejam interpretadas como desprezo. Toda pessoa que sente atração por pessoas do mesmo sexo é um filho amado de Deus, portador de infinita dignidade, chamado à santidade. A Igreja não expulsa, não rejeita, não nega o batismo ou a misericórdia. Mas a Igreja não pode chamar o casamento de algo que ele não é. E a Igreja não pode ensinar às crianças que não importa como se vive, porque tudo é igualmente válido. Amar significa educar na verdade, mesmo que isso signifique lágrimas. A vocês, filhos e filhas que se sentem parte da comunidade LGBT, eu digo, a Igreja precisa de vocês, porque sua sede de amor é autêntica, sua busca por pertencimento é real, sua luta por dignidade é legítima. E em Cristo há espaço para todos. Convido você a caminhar conosco, não pela imposição, mas pelo diálogo, não pela condenação, mas pela verdade que liberta. O Senhor não pede o impossível, Ele pede corações abertos à sua graça. Amados, agora quero falar sobre algo muito importante, a diferença entre a doutrina que a Igreja professa e o cuidado pastoral que a Igreja pratica. Porque muitos confundem as duas. A doutrina é clara, imutável e fundamentada na revelação. O casamento é entre um homem e uma mulher. A prática homossexual não corresponde ao plano de Deus. Esta é a verdade da fé. Mas o cuidado pastoral é a arte de acompanhar, cuidar e acolher. E, nesse âmbito, a Igreja não só pode, como deve, defender a dignidade de cada pessoa, incluindo aquelas que sofrem perseguição por serem diferentes. Recentemente, denunciei veementemente a injustiça de governos que deportam migrantes sem considerar sua dignidade, incluindo aqueles que, como um jovem gay perseguido em seu país, foram devolvidos a situações de violência. A esses governantes eu digo, cuidado, porque cada pessoa, independentemente da sua condição, traz o rosto de Cristo. E quando você expulsa um deles, você expulsa o próprio Senhor, que disse, eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Mateus 25:35. Não se trata de excluir ninguém, mas também não se trata de agradar a todos. A Igreja deve ser mãe, e uma mãe não rejeita seus filhos, mas também não os engana. Ela lhes diz a verdade com amor e os defende quando são humilhados. Assim, embora a Igreja não possa abençoar uniões homossexuais, ela deve se manifestar quando uma pessoa LGBT é espancada, desprezada, presa injustamente ou tratada como lixo humano. Porque a dignidade humana não depende da orientação sexual, mas da condição de ser filho de Deus. Caros irmãos e irmãs, percorremos juntos um caminho difícil, repleto de palavras que podem provocar debate e dor, mas também repleto de esperança. Hoje resumo a mensagem com a simplicidade de um pai. Item: a doutrina permanece. O casamento é entre um homem e uma mulher, e a Igreja não pode mudar essa verdade. Item: o contraste com Francisco não é a divisão, mas a continuidade na diversidade de carismas. Ele mostrou misericórdia, devo lembrar da raiz. Item: os chamados estilos de vida homossexuais e famílias alternativas não correspondem ao plano de Deus, embora compreendamos o desejo humano de amar e ser amado. Item: o cuidado pastoral é uma defesa da dignidade. Toda pessoa LGBT é filha de Deus e merece respeito, aceitação e cuidado. Item: a visão do futuro é clara. Uma Igreja firme na verdade, mas aberta no amor, disposta a caminhar com todos rumo à santidade. Meus filhos, se minhas palavras alguma vez os feriram, lembrem-se de que as digo com amor. E se alguma vez os escandalizaram, saibam que o faço para que Cristo seja o único escândalo que nos transforma. Não temam a verdade, pois a verdade os libertará. Não temam o amor, pois o amor jamais exclui a verdade. Caminhemos juntos, sem medo, com os corações abertos à graça de Deus. E que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, interceda por todos nós, para que aprendamos a amar como ela amou, com ternura,
mas também com fidelidade inabalável. Amém.